Amém? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, uma realidade sobre as pessoas que caminham comigo. A palavra de Deus que eu tenho sobre a minha vida é sobre prosperidade em Deus. E todas as pessoas que caminham comigo experimentam desta prosperidade. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Porque eu tenho atendido pessoas aqui na sala pastoral, tenho conversado com muitas pessoas, e essas pessoas têm me relatado o que tem acontecido na vida delas. E talvez a gente fique esperando um momento, alguma coisa extraordinária e muito grande para agradecer o Senhor. Mas o Senhor em todo o tempo já está fazendo, continua fazendo e ainda vai fazer muito mais na minha vida e na sua vida. Entenda isso, querido, sobre a sua vida. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração sobre equilíbrio. Por quê, pastor? Sobre equilíbrio. Eu comecei o culto hoje falando sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, onde diz que o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. A maioria das tribulações e dos problemas que nós passamos é porque na hora que nós precisamos ser equilibrados dentro de qualquer situação nas nossas vidas, seja em relacionamentos, seja na situação financeira, seja ministerialmente, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, aonde for, nas nossas relações interpessoais, nós erramos, trocamos os pés pelas mãos, se assim eu posso dizer. A palavra de Deus, quando ela me remete a equilíbrio, eu preciso compreender o que está escrito na carta de Provérbios, no capítulo 3, no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 21 ao versículo 24. E claro que nós vamos caminhar pela palavra para que seja formado um embasamento sobre tudo aquilo que eu quero falar com você essa noite, se assim o Senhor me permitir. Amém? Provérbios 3, versículo 21. Filho meu, não se apartem essas coisas dos seus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Amém? Queridos, esse texto, por incrível que pareça, ele está falando para mim e para você sobre a nossa vida equilibrada na palavra de Deus, guardando os preceitos de Deus, guardando a sabedoria que só pode vir de Deus para as nossas vidas. E quando nós falamos sobre essa palavra equilíbrio, ao longo de uma caminhada inteira, eu fico me perguntando por que é tão difícil nós nos posicionarmos e nos colocarmos diante das situações das nossas vidas como pessoas equilibradas. Automaticamente nós passamos uma boa parte da nossa vida nos apresentando para as pessoas como pessoas equilibradas. Mas a um determinado momento, quando a situação muda de figura nas nossas vidas, é revelado de dentro de nós, para fora, para aquelas pessoas que não estão vendo, o que realmente rege a nossa vida. E automaticamente, quando eu falo sobre equilíbrio, eu quero dizer que o significado de equilíbrio é um sistema, é um pêndulo, é um corpo, é uma base que equilibra
dois lados distintos e diferentes, que é o posicionamento, é o amparo para dois lados totalmente diferentes, que só tem equilíbrio porque anulam a si só para que seja cumprido algo muito maior. A definição de equilíbrio na língua portuguesa quer dizer o seguinte: condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Uma força de um lado e uma força de outro lado, que se anulam diante de um propósito que é muito maior do que a força que eles podem fazer. O que é que eu quero dizer, pastor? Eu quero dizer, querido, que toda a nossa vida e toda a nossa caminhada, ela é permeada sobre um equilíbrio. E quando nós conseguimos esse equilíbrio sobre algumas situações em nossas vidas, sobre o nosso casamento começa a ser uma relação mais leve. E eu não estou dizendo que ter equilíbrio me isenta de discutir ou de discordar ou de ter qualquer problema que seja. Mas eu estou dizendo que quando essas coisas acontecem, o equilíbrio pautado em Cristo na minha vida faz com que esses momentos não tomem uma proporção que eu não consiga mais absorver. Na maioria das vezes, as discussões, as brigas, os desentendimentos tomam uma proporção alarmante, justamente porque as pessoas não conhecem o equilíbrio sobre as suas vidas. E quando eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de olhar para o pastor Reis e entender o jeito que Deus o usa e o jeito que Deus permite que ele pregue a palavra, para que eu possa respeitar, honrar e receber aquilo que ele está dizendo. Isso vai permear toda a nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida. Se eu for conviver com Leandro e de cara eu não concordar com a cor da camisa que ele está usando, querido, não existe possibilidade nem da gente conversar. Camisa bonita, Fernandinho. Amém? Amados, olha, o nosso equilíbrio, ele tem que ser pautado, ele tem que ser entendido da seguinte forma: nós nascemos de novo em Cristo Jesus, mas a descendência adâmica e pecaminosa que há em mim e em você vai perpetuar na nossa vida até o dia que o Senhor nos buscar. Só que tem um detalhe: ela só vai ter vida sobre a minha vida se eu autorizar, se eu permitir. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso, querido, porque quando eu olho para toda a vida de Cristo, que é o nosso exemplo, a palavra de Deus vai dizer que ele não usurpou ser Deus, antes abriu mão de todo o poder, de toda a glória, para se fazer homem, como eu e como você. Eu imagino Jesus a caminho do Gólgota, caminho da cruz. E o que poderia passar na cabeça do homem comum que não tivesse o equilíbrio de saber que o propósito de Deus sobre a vida dele era muito maior do que a própria vida dele, era muito mais preciosa do que a própria vida dele. Entendam o que eu estou dizendo. Jesus era um homem tão equilibrado que, para falar com as pessoas do seu tempo, ele usava os fenômenos naturais, ele usava a natureza, ele usava a realidade das pessoas que viviam em determinado lugar. Quando ele olhou para os campos brancos de algodão, as plantações de algodão, era a época de colheita e os campos estavam brancos.
E ele diz o seguinte, nos evangelhos de Jesus, segundo permitiu que escrevesse Lucas, Marcos, João e Mateus: os campos estão brancos. E ele estava dizendo, prontos para a colheita, mas poucos são os ceifeiros e os trabalhadores. Ele estava dizendo o que para aquele povo? Ei, aquelas pessoas estão sedentas de conhecer, de comer um alimento novo, mas não existe muitos que se comprometam com esse propósito, em entender que esse propósito é muito maior do que a própria vida deles. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o ministério na nossa vida, servir ao Senhor na nossa vida, querido, nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, nós temos que ter a percepção e temos que entender e compreender que aquilo que nós fazemos para o Senhor é muito maior do que nós 1 milhão de vezes. O que é, pastor? O propósito dele é mais importante do que a minha vida. O propósito dele é mais importante do que o meu choro. O propósito dele é mais importante do que as minhas lágrimas. O propósito dele é mais importante do que eu estar vivo. Queridos, imagina Jesus como esse pêndulo, segurando eu e você, um lado pesando a minha descendência adâmica, pecaminosa, e o outro lado a revolução da glória de Deus, dia após dia, para que eu seja e entenda o que é ser um homem espiritual. E todos os dias, nós, quando a carne começa a gritar e falar mais alto, nós precisando olharmos para o pêndulo que é Jesus, para que seja equilibrado a vontade da minha carne com o desejo de conhecer mais a Cristo. Equilíbrio, centro da palavra de Deus. Todas as vezes que o velho homem se manifesta, as velhas vontades, as velhas manias, os velhos desejos se manifestam, é necessário eu entender e compreender o pêndulo que me mantém de pé, Jesus, e entender que o equilíbrio está em não somente alimentar essa vontade, mas que essa vontade morra sobre a minha vida, para que seja cumprida no homem espiritual segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Todo mundo aqui comigo? Amém? Queridos, as verdades do Evangelho, na minha vida e na sua vida, deveriam ser entendidas de uma outra forma, de um outro ângulo de visão. E na maioria das vezes nós olhamos para as verdades de Deus sobre as nossas vidas, querendo ainda nos dias de hoje que os nossos desejos, as nossas vontades sejam realizadas em Cristo, sem que antes essas vontades e esses desejos passem pelo crivo dele para saber se estamos prontos para receber ou não. E a nossa luta na caminhada com equilíbrio em Cristo e entender que temos o homem carnal, a vontade de pecar, temos os desejos da carne, mas que estamos sendo transformados dia a dia em homens e mulheres espirituais, não quer dizer que eu preciso olhar para as coisas naturais e dizer que elas não existem. Não. A fé não nega a realidade, mas eu preciso entender e olhar para todas essas situações e saber que aquilo ali não me cabe mais. O que me cabe é conhecer a Cristo, para que essas vontades alinhadas com a palavra de Deus em tempo oportuno sejam cumpridas na minha vida, segundo um propósito muito maior de Deus para a minha vida. E isso requer renúncia e morte da minha parte. Amém, igreja?
Todo mundo me olhando um pouco assustado. Está todo mundo entendendo ou está em inglês ou australiano? Amém? Glória a Deus. Já vou pregar, isso aqui é só a introdução, já vou pregar daqui a pouco. Amém, João? Glória a Deus. Queridos, imagine uma coisa. Sabe qual que é a diferença do remédio para o veneno? É a dose. É a dose, pastor. Se eu tomar um remédio em dose cavalar, os efeitos colaterais desse remédio se tornarão como veneno para o meu corpo. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, é a dose que está proposta para eu tomar desse remédio. A palavra de Deus na minha vida e na sua vida, o evangelho na minha vida e na sua vida, aquilo que Deus faz através da minha vida e da sua vida, sabe o que tem que ser? Remédio em conta-gota. Porque se for numa dose cavalar, eu me torno um religioso, um fariseu, que cobro aquilo que as pessoas têm que fazer, mas não ando segundo aquilo que eu falo. Entenda isso, querido. Entenda isso. Aquilo que Deus faz na minha vida e através da sua vida, querido, nós temos que olhar como conta-gota, uma gota de cada vez. Para quê, pastor? Para nós não nos ensoberbeçamos, entendendo que somos melhores do que as outras pessoas. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que o evangelho na minha vida, ele tem que ser remédio de conta-gota, de gota em gota. Porque se ele for numa dose, o meu entendimento for como dose cavalar, através daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu me tornarei veneno para as outras pessoas. Por quê, pastor? Porque as outras pessoas serão menos importantes para mim. Aquilo que elas falam vai ser menos importante para mim. Eu não vou dar nem tempo para que elas falem, porque a minha vontade de falar aquilo tudo que eu sei e que Deus já colocou no meu coração, vai atropelar aquilo que é totalmente importante para as outras pessoas. O evangelho, na minha vida e na sua vida, tem que ser como um equilíbrio. Saber a palavra demais, demasiadamente louco, sem limite nenhum, sem que essa palavra cumpra o seu propósito, encontre uma porta aberta em mim, naquilo que precisa ser mudado, eu me torno um mestre que não tem vida com Cristo. Eu me torno um conhecedor da letra, que não tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando essa palavra, na medida certa, é colocada como conta-gotas na minha vida, e encontra uma porta aberta naquilo que ela precisa mudar em mim, eu me transformo numa pessoa que apenas serve, enxergando todos os outros como muito maior do que eu, porque eu cheguei simplesmente para servir. Esse é o pêndulo do evangelho na minha vida e na sua vida. Não é se sentir menor, em menosprezo, em coitado. Não, é entender o processo desse remédio, da conta-gota do evangelho, que está entrando na minha vida, na medida e na dose exata, para que nunca se torne veneno para mim e para as outras pessoas que estão perto de mim. Pegar o microfone, falar diante de uma célula, louvar ao Senhor, ter a possibilidade de falar para um grupo, é muito bom, maravilhoso, mas requer de mim e de você cuidado com a dose
que nós estamos experimentando disso e estamos oferecendo disso também. O paciente que tem dor na perna não é igual ao paciente que está com dor no coração. É diferente. Por que o senhor disse isso tudo, pastor? Que eu quero dizer aquilo que atrapalha de nós encontrarmos o equilíbrio em Deus. E agora eu começo a pregar. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, do versículo 31 ao do versículo 35 ao versículo 41. E eu quero falar sobre a ação na nossa vida da fé e do medo. Amém, igreja? Está até preocupado? Preciso ficar preocupado? Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Preciso ficar preocupado, igreja? Ou todo mundo está entendendo o que está sendo proposto aqui? Então dá um glória aí. Amém. Amém. 4. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Quero te dizer essa noite, querido, que tanto a fé como o medo, elas trabalham da mesma forma na nossa vida. Pastor, são duas coisas completamente diferentes. Eu sei, queridos, mas elas trabalham da mesma forma na nossa vida. Elas têm a mesma condução de trabalho e de produção daquilo que estão propostas quando elas chegam na nossa vida. É mesmo, pastor? É. Queridos, o medo começa a gerar em nós um sentimento de perda que nós não conseguimos controlar. O medo gera em nós uma insegurança extrema que nós nunca sentimos. Cega a nossa visão espiritual. Faz com que nós gastemos energias com aquilo que ainda nem aconteceu. O que você está dizendo? Nossa, eu estou com tanto medo, meu carro está ali fora, eu estou com tanto medo de cair uma parte do telhado e derrubar meu carro todinho, amassar meu carro todo. Nossa, eu fiz uma coisa no meu serviço hoje e eu estou com medo disso. Peraí, nem aconteceu e nós já estamos gastando a nossa energia naquilo que nem aconteceu. Por quê? Foi gerado em nós medo, foi gerado em nós insegurança, tirou a nossa visão espiritual e fez com que nós olhássemos para o medo como se ele fosse capaz de produzir as únicas coisas que nós pudéssemos sentir. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu não entendi ainda. Porque ao contrário do medo, a fé vai gerar em nós acreditar nos milagres, crer no sobrenatural, apesar de não negar as circunstâncias. Ela nos fortalece nos momentos de luta e ela gera em nós uma esperança em Cristo, que todas as nossas batalhas já estão vencidas por Ele e nós não precisamos lutar. Pastor, mas por que você disse que a fé e o medo trabalham da mesma forma?
porque se os meus olhos e o meu coração estiverem firmados no medo, tudo que vai ser gerado na minha vida é catástrofe. A minha visão espiritual vai ser tomada, e eu só vou conseguir enxergar os meus problemas e as causas do meu problema que nem aconteceram ainda. Mas se os meus olhos estiverem abertos e firmados na fé em Cristo Jesus, vai ser gerado em mim, independente da luta que eu estiver passando, tranquilidade. Saber que Deus está comigo, saber que Ele é que peleja por mim, saber que já sou mais do que vencedor, como a carta de Paulo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, e entender que toda peleja, Ele é o meu escudo e a minha fortaleza. Pastor, o que o senhor está dizendo com Deus ser seu escudo e sua fortaleza? Deus é um escudo? Entenda uma coisa. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, se não me engano, no versículo 3, a palavra de Deus ela vai dizer que cada um de nós ande segundo a medida de fé que foi repartida por Deus a cada um de nós. Como é que é, pastor? Todos nós recebemos uma medida de fé. É, pastor? É. Só que tem um detalhe. O que é que nós fazemos com essa medida de fé? Quando nós plantamos uma plantinha, nós vamos lá todo dia cavar essa planta para saber se a raiz já pegou lá no fundo da terra, ou simplesmente nós aguamos o lugar onde plantamos, crendo que Deus é que vai dar o crescimento? O que nós fazemos? Isso é fé. Isso é fé. Mas na maioria das vezes é muito difícil trazer esse simples exemplo de fé para a nossa vida. Por quê, pastor? Porque nós entendemos que os nossos problemas são muito maiores do que uma sementinha do grão de mostarda que é assemelhada com o tamanho da nossa fé da Bíblia. O que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se a minha fé e a sua fé for de um tamanho de um grão de mostarda, você dirá esse problema, você dirá esse monte, você dirá essa dificuldade, você dirá essa impossibilidade, lança-te ao mar e isso lhe será feito. Amém? Vocês estão aqui comigo? Queridos, Jesus falou com os discípulos, passemos para outra margem. E quando Jesus fala passemos para outra margem, Jesus não estava falando de uma caminhada de barco até do outro lado. Jesus não estava falando sobre um tempo de descanso com seus discípulos no barco, mas ele já estava liberando sobre a vida de cada um deles uma promessa. Qual que era a promessa? Ei, eu estou dizendo para vocês que nós vamos entrar nesse barco e eu vou lá para baixo dormir. E quando eu estiver lá embaixo dormindo, nós vamos chegar lá do outro lado. O problema é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós queremos tirar coisas mirabolantes da palavra de Deus, sem entender os princípios que não são quebrados em Cristo. E quando ele fala sobre passemos, ele não está falando sobre não termos lutas ou não termos dificuldades. Não, a calúnia vai vir. Não, aquele que é contra vai se levantar. Não, o impedimento vai se colocar diante de nós. Mas nós já recebemos a palavra. Passemos para outra margem. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: Sérgio, o que nós precisamos é simplesmente da presença dele em tudo que nós fizermos. É mesmo? É a presença dele no nosso casamento, a presença dele no nosso ministério, a presença dele no nosso aconselhamento, a presença dele no nosso abraço, a presença dele no nosso beijo, a presença dele quando nós vamos exortar alguém. Nós só precisamos da presença dele, e a presença dele nas nossas atitudes é a promessa de Jesus Cristo sendo cumprida em nós. Ei, ele me deu todo o poder do céu, e eu também
já os dei, é seu. Se você quiser usar, pode usar, que eu já dei a você. Precisamos entender, queridos, olha, os questionamentos que nós fazemos, na maioria das vezes, nos impedem de entender aquilo que o Senhor está falando conosco. Senhor, por que dessa situação? O Senhor manda a gente entrar no barco e a água começa a arremessar o barco de um lado para o outro. Senhor, a água já está entrando dentro do barco. Senhor, por que essa situação? Por que aquela outra? Por que aquela outra? Só que Deus já tinha determinado a promessa dele na primeira palavra: passemos. E Ele está falando comigo e com você. Esse problema que está sobre a sua vida, essa dificuldade que é sobre a sua vida, essa luta que você está passando e que continua passando, você só precisa de uma coisa: da minha presença. E ela, eu já vos derramei sobre a sua vida. Só isso, queridos. O que nós precisamos é só isso. Ei, pastor, mas a presença dele basta. Basta, não quer dizer que vai nos isentar de ter luta. Não, as tempestades são inevitáveis. Não tem como a gente prever, não tem como a gente programar, não tem como a gente se esconder das tempestades. Elas são inevitáveis, elas vão chegar. Mas tem um detalhe: se eu tiver com a presença dele, eu não tenho problema nenhum com a tempestade. Amém, igreja? Queridos, nós continuamos querendo usufruir das coisas excelentes de Deus, mas continuamos a andar e caminhar sobre essa terra que somos peregrinos, fazendo as mesmas coisinhas que nós fazemos sempre. Entenda uma coisa: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Por quê, pastor? Porque o alimento do crente não está na igreja domingo. A igreja de domingo, a palavra de domingo dos pastores que sobem sobre esse lugar, é um direcionamento para a minha vida e para a sua vida. É um alimento complementar para a minha vida e para a sua vida. Agora eu quero te dizer o seguinte: se a sua vida não é pautada em oração, Jesus pode estar do meu lado pregando aqui, que você nem vai enxergar Ele. Nós vamos estar como os discípulos que andavam na contramão do Evangelho. Tudo acontecendo, Jesus do lado e um andando do outro com Jesus do lado. Você viu o que aconteceu lá? O Filho do Homem, aquele que eles diziam que ia salvar o mundo, e ele lá, viu, prenderam ele, mataram ele, pregaram ele na cruz. Jesus do lado, e eles falando sobre o Evangelho, e o Evangelho vivo andando do lado deles, e eles não podiam perceber que eles falavam sobre o Evangelho, porque o Evangelho não tinha poder nenhum sobre a vida deles. Sabe por que não tinha poder nenhum sobre a vida deles? Porque se eles tomaram a decisão de andar pelo caminho oposto à ordem que foi dada por Jesus, é porque na verdade eles não conheciam nem a Jesus e muito menos o que estava escrito aqui. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o meu alimento é a minha oração, é quando eu estou de joelhos, eu me preparo para receber a palavra do pastor nesse lugar, porque senão quando o pastor subir e pregar, eu fico igual um drone, voando para lá e para cá, não sei nem onde que eu estou, igual um drone no vento, que o vento tomou e o drone está lá, onde é que eu estou? Por quê? Me falta conhecimento. Queridos, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, o que eu posso requerer de Deus?
Será que a pergunta para Deus, antes de nós questionarmos a Deus as lutas que nós estamos passando, não deveria ser: Senhor, será que eu oro como eu deveria orar? Senhor, será que eu me consagro como eu deveria consagrar? Senhor, será que eu estou buscando a sua santidade como eu deveria buscar? Ao invés de nós questionarmos a Deus o porquê que a tempestade chegou na minha casa e na sua casa. Sabe por quê? Porque se nós estivermos fazendo aquilo que nos cabe, se nós não estivermos fazendo aquilo que é proposto para nós fazer, Deus não pode mover uma palha ao nosso favor. Mas a partir do momento que eu faço aquilo que me cabe fazer, Deus move céus e terra ao meu favor. Amém? Queridos, nossos pensamentos, nossos projetos, os nossos sonhos, eles não determinam a nossa caminhada sobre essa terra. Quem dera que fosse assim. Eu vou projetar que daqui até 2025 eu sou o homem mais rico da face da terra. Quem dera que fosse assim. Sabe por quê? Justamente porque as tempestades vêm. E na maioria das vezes as tempestades chegam nas nossas vidas e nos pegam despreparados. Os discípulos estavam com a presença dentro, mas mesmo assim estavam despreparados para entender quem é que estava dentro. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Deus não tem compromisso com nenhum dos meus planos, meus sonhos, meus projetos. Mas Ele tem um compromisso inabalável, insubstituível com os filhos dele. Isso você pode ter certeza absoluta. Só que a preocupação de Jesus não era com tempestade, com vento, com água que era jogada para dentro do barco. Jesus estava preocupado com o que estava dentro. E Ele continua preocupado comigo e com você, mas com o que está dentro. E o que está dentro, quem determina o que está dentro, sou eu e é você. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Jesus estava deitado no travesseiro. Deitado. E pode parecer uma situação de descaso, de não importância. Mas Jesus, na verdade, Ele não tinha preocupação nenhuma com o vento e nem com a água. A preocupação de Jesus era com seus discípulos. Logo, tanta preocupação dele, que Ele já tinha dado uma primeira palavra quando começou o texto. Passemos para outra margem. Só que eu e você, diante das tempestades da vida, nós esquecemos as promessas que já foram feitas lá atrás. Por quê? Porque o medo começa a tomar conta da nossa vida e ele cega a nossa visão espiritual. Porque se o medo não permear a nossa vida e não cegar a nossa visão espiritual, nós vamos entender que nós já temos uma palavra de promessa lá atrás. E a palavra de promessa que foi dada a eles é: passemos. E ele estava dizendo: aconteça o que acontecer, João. No seu ministério, aconteça o que acontecer, seja ferido, seja humilhado, seja cuspido, seja batido com chicote, seja furado do lado, pode colocar coroa de espinho, pode fazer o que for, o meu propósito vai ser cumprido na sua vida. Por quê que a minha caminhada e a sua caminhada tem que ser diferente daquilo que Jesus ensinou? Ah não, pastor, esse espinho da coroa que colocou na minha cabeça, agora eu não aguento mais não, pastor. Ele é muito grande, você podia colocar um espinho de 10 centímetros, colocar um de... Pago isso. Somos nós? Ah não, pastor, que isso, me pregaram lá. Por que não colocaram uma cola, ou amarraram meu pé? Tinha que furar com a furadeira e colocar um parafuso? Queridos, eu estou falando daquilo que nós sofremos no ministério. Eu estou falando quando nós nos posicionamos em Cristo. Lógico que vão se levantar lutas e as pessoas vão ser oposições, vão se tornar como opositores sobre a nossa vida. Quem são essas pessoas? As que estão perto, querido. As que estão longe não fazem diferença nenhuma.
Mas aí cabe a mim e a você determinar o que está dentro que o Senhor pode se preocupar. Se for medo, Ele não tem compromisso. Agora, se for fé, Ele vai mover céus e terra ao meu favor e ao seu favor. Amém? Queridos, pelo simples fato de Jesus já estar no barco, o principal e tem que ser todos os dias da nossa vida, o principal motivo para nós sentarmos aqui e ouvir a palavra de Deus, e ouvir o louvor, e lavar a igreja, e arrumar, e orar, e evangelizar, e cuidar de pessoas, e aconselhar, e ministrar, e fazer qualquer coisa na casa. Tem que ser o principal motivo. Sabe em que a gente está agarrado? Magoou demais, magoou meu parente, não sei o que agora, não pode mais, não sei o que. A nossa preocupação é pequena e ínfima, segundo o propósito de Deus na nossa vida. Queridos, entenda uma coisa: se esse barco, Jesus disse, passemos para outra margem, eu acredito e quero crer que na água havia outros barquinhos, porque era lugar de barco, era lugar de travessia de barco. Aí, eu estou dizendo o seguinte: quando Jesus entra naquele barco, deixa de ser aquele barco um barquinho comum e passa a ter um título de barco. Que barco? Que carrega Jesus dentro, deitado lá no travesseiro, lá dentro. E aí, tem muitos barquinhos aqui e lá fora que estão de olho em mim e em você. Aí nós tomamos um posicionamento de não nos comportarmos como barcos, que levamos a presença dele dentro. E os outros barquinhos estão lá. Eu quero ministerialmente ser o que ele quer, igualzinho aquele cara. Eu quero cuidar de pessoas igual ele cuida. Eu quero cantar igual ele canta. Eu quero tocar igual ele toca. Eu quero orar igual ele ora. E nós estamos olhando e querendo voltar para a posição de barquinho comum, que não recebeu a graça ainda, sendo que ele já nos posicionou como barco. Porque a maioria da Bíblia, a maioria das pessoas não lê a Bíblia e elas não se importam com aquilo que nós falamos com ela. Talvez nós jogamos pérola aos porcos, mas eu quero te dizer uma coisa: que o meu comportamento e o seu comportamento, a sua vida ministerial, a minha vida ministerial, como nós tratamos das pessoas e como nós cuidamos das pessoas, é a Bíblia que todo mundo está lendo em nós. Pastor, eu quero voltar para barquinho. Querido, você já imaginou quando um líder de frente se desvia dos caminhos do Senhor e peca contra o Senhor? Quantas pessoas também não afundam? Você já imaginou? Agora, você já pensou quando você sai de casa para vir para a igreja, que você toma banho e vem todo cheiroso, arrumado, e que seu vizinho olha para você e fala assim: lá vai ela, vamos ver como é que ela anda, vamos ver se ela vai escorregar lá no meio-fio para ela cair. Você já imaginou que tem muita gente que está olhando para a gente, mas na verdade eles estão querendo ser igual ao exemplo que nós estamos passando para eles? E aí eu quero te dizer o seguinte: quem é você, barquinho de Jesus? O que está dominando a sua vida? O que opera a sua vida? Porque as lutas e as tempestades, ela vem revelar às pessoas o que está reinando na minha vida. Se é o medo ou se é a fé. Se é a confiança que eu tenho em Cristo ou se é o andar meia boca que eu estou caminhando com Ele. Compreende isso, querido? Amém? Compreende isso? As lutas e as tempestades e os ventos nas nossas vidas vão revelar às pessoas que estão ao nosso redor o que é que governa a nossa vida.
se é o medo ou se é a fé. Amém? Jesus, não te importa que pereçamos. Eu fico imaginando se Jesus fosse igual eu. Ele ia falar assim para você, se você estivesse me perguntando: e você está orando tanto que devia? Está jejuando, infeliz? Lê a Bíblia? Mas Jesus é longânimo, né? Ele não é como eu, né? Ele não é bruto como eu. Ele é longânimo. E ele olha para você e fala assim: querido, passa por essa situação, sou eu que estou contigo. Amados, passemos para outra margem. Se trata de uma promessa, independente do que vai acontecer. Jesus já fez a promessa. Dormindo no travesseiro não quer dizer sobre um estado de Jesus de descanso ou de refrigério, mas quer dizer sobre a presença dele no barco. E a tempestade e o vento não está falando diretamente sobre os fenômenos da natureza, a força ou a velocidade dos fenômenos da natureza nas nossas vidas, mas está falando diretamente de um Deus que tem todo o poder sobre todas as coisas da terra, porque foi Ele que o criou. Amém? Talvez nós olhemos para esse texto e nós vamos compreender nesse texto, queridos, uma série de outras coisas, não tem problema nenhum. Mas na verdade, Jesus está olhando para o meu problema e para o seu, e está falando assim: ei, descansa o seu coração. Eu sempre estive no controle. Ou por acaso, pode um vento e uma tempestade, pode uma tribulação no seu casamento, pode uma dificuldade financeira, pode um sonho que você não realizou, pode uma doença que chegou e encontrou a sua vida, pode ser maior do que um Deus que criou todas as coisas? É a pergunta que ele rebate para a gente quando nós perguntamos para ele: por quê? Por quê? E ele está dizendo lá de cima: queridos, tem alguma coisa que seja maior do que eu? Amém, igreja? O que tem dominado a sua vida? A fé ou o medo? O que domina a sua vida? No capítulo 4, Jesus nos fala sobre o poder dos fenômenos, o poder que ele tem sobre todos os fenômenos da face da terra. No capítulo 5, Jesus conta a história de logo depois, quando eles atravessaram a margem e chegaram diante do endemoniado de Gadareno. E a leitura que nós precisamos fazer, se nesse texto que nós lemos é que ele está no controle de todos os fenômenos da terra, é que ele também tem todo o poder sobre todos os demônios e potestades de todo mundo. Porque quando ele chega naquele lugar, ele olha para o endemoniado de Gadareno, trata o endemoniado de Gadareno como nunca foi tratado, com amor, e ele é liberto e se torna um homem comum. E aí, quando nós olhamos lá para o capítulo 6, Jesus vai relatar, o mesmo capítulo 6 de Marcos, Evangelho de Jesus, quando escreveu Marcos no capítulo 6, vai relatar a mulher que tinha uma enfermidade que não parava. Era um fluxo de sangue que corria durante 12 anos. E nós conhecemos a história. Gastou todos os seus recursos, foi em todos os médicos, procurou tudo que era solução para resolver aquilo, e nada resolveu. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor, o sangramento foi estancado e ela foi curada. E Jesus está falando para mim e para você: ei, os fenômenos da natureza eu domino, os demônios e potestades, eu tenho todo o poder sobre eles. Ei, toda doença, eu tenho todo o poder sobre toda doença, eu posso curá-las no estalar de dedos. E aí depois, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, a partir do versículo 38, o Senhor vai falar sobre uma história de uma menina morta, a filha de Jairo. E aí Jesus vai remeter essa história para a gente e vai dizer o seguinte: ei,
Tenho todo o poder sobre os fenômenos da natureza, tenho todo o poder sobre os demônios, tenho todo o poder sobre as enfermidades e tenho todo o poder sobre a morte, porque quando eu quero, ressuscita. Filha de Jairo, levanta e anda. E aí, eu e você, nos dias de hoje, estamos pedindo para Deus fazer um milagre nas nossas vidas. Queridos, é muito pouco para Deus. É muito pouco pedir a Deus para fazer um milagre na minha vida. Sabe o que nós precisávamos entender e pedir para Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas? Deus, faz da minha vida o seu próprio milagre para impactar as outras pessoas. Nós queremos de Deus e fazemos os pedidos para Deus como se o medo reinasse a nossa vida. Cegos espiritualmente, abalados emocionalmente, não crentes nas verdades e nos milagres de Deus, não acreditamos naquilo que Ele pode fazer e ainda pedimos para Ele, faz um milagrinho na minha vida. E Ele está gritando lá de cima: ei, querido, aplana o seu coração, coloca o seu coração diante da minha palavra, querido, alinha todos os seus desejos e pensamentos e sonhos com a minha palavra, alinha a sua vida numa caminhada cristã correta. Sabe para quê? Eu não quero te dar apenas um milagre, mas eu quero que a sua vida seja o próprio milagre. Amém? Pode se colocar de pé no seu lugar, querido. Se você entendeu, aplaude e glorifica o Senhor. Perguntaram os seus discípulos, atemorizados, versículo 41, quem é este? Quem é este? Leão da tribo de Judá, médico dos médicos, Senhor dos senhores, estrela da manhã, Pai, Filho, unigênito, primogênito, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Santo, Israel de Deus, porta do Altíssimo, sol da manhã, estrela da manhã, lua que brilha à noite, Criador dos céus e da terra, remidor do homem pecador, o sangue de Jesus que tem todo o poder, o alfa e o ômega, o início e o fim. Ei, está esperando o que para glorificar? Queridos, o que tem dominado a minha vida e a sua vida? O medo ou a fé? Porque aquilo que estiver dentro é você que decide. Amém?